Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai assistindo gravado. Nós estamos aqui no episódio 15 das Cartas de Cristo, carta 2, e a gente estava lendo a semana passada, o momento em que Jesus começa a fazer as curas e vai, né, junto com as primeiras pessoas que viram as curas, ajudar a encontrar a multidão, organizar, até que Jesus percebe que precisava de ajuda, vai sendo intuído aí ali perto de Cafarnaum, aí no rio, e ele encontra os pescadores que prontamente já, né, já tinham visto os milagres, a ajudar, e ele então começa a levar para os discípulos tudo o que ele tinha aprendido no deserto, né? E fala aqui o quanto que ele estava se preparando para transmitir todos os ensinamentos, sabia que ele tinha, que estava mexendo, né, num campo perigoso de interesses, né, dele falar certas coisas, mas que ele estava disposto, né? E ele vai começar a falar aqui da crucificação, que significou, porque na verdade ele não estava para dentro das leis judaicas, morrer como um sacrifício para livrar dos pecados a humanidade. Não, ele nem acreditava que Deus ia querer sacrificar suas criaturas. Mas ele foi usado para perpetuar essa ideia do, 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 da salvação pelo sacrifício. Mas só que ele não foi nessa intenção, ele sabe, né, e todo mundo sabe, que agora a gente sabe, né, e ele foi calado para parar de ficar falando aquilo. E como isso se transformou numa forma de dizer que ele se sacrificou pela humanidade, ficou dentro das normas vigentes. Então, nós vamos, antes de continuar a leitura, nós vamos fazer nossa prece, é, vamos fazer a afirmação que nos remete a co-criar uma nova era de amor e paz no mundo. E depois nós vamos ficar 2 minutos em silêncio, meditando, no sentido que Jesus nos ensina, que é calar e quietar o pensamento. Porque quando a gente cala o pensamento, a consciência divina que somos tem um momento para a gente conectar. E é cada vez mais a gente puder manter esse silêncio interior todos os dias um pouco, até que você consiga uns 10 minutos, um pouco mais conectado com a sua essência divina que todos somos. É aí que está a nossa felicidade, nossa ampliação de consciência. Então, nós vamos sempre fazer 2 minutinhos depois da oração e da afirmação que ele também nos ensinou nas cartas. Então, todo mundo pode já ir aquietando aí, fechando seus olhos. Vou deixar, eu mesma vou ler. Então, vamos silenciando, fechando os olhos, aquietando a mente, respirando fundo, para conectar com esse campo crístico que assiste nossos estudos. Pai, Mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a consciência da tua presença em mim e através de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência, a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a sua consciência divina,
e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, chegarás cada vez mais perto do meu espírito. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim, mantendo os olhos fechados, vamos fazer a afirmação. Eu vou lendo, vocês podem só ouvindo, se quiserem acompanhar a leitura, mas pode só me ouvir. E assim vamos continuando. Diariamente, visualizarei e farei a afirmação seguinte, com amor pelo mundo e por mim mesmo. Afirmarei constantemente que, em razão da consciência divina iluminar a minha mente, minhas afirmações serão poderosas e doadoras de vida. Eu visualizo que elas serão sementes de acontecimentos futuros. A afirmação. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, alegria, bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento, tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. E assim, mantendo os olhos fechados, a gente começa a nossa meditação. Alinha seu corpo. Isso. E preste atenção na sua respiração agora. Com os olhos fechados, mantenha a sua visão interna no centro das sobrancelhas. E fique atento à sua respiração. Os pensamentos estarão aí, se você os seguir ou tentar negá-los. Não faça nada, apenas observe a respiração, esse momento. É assim, do início aos 2 minutos de silêncio na nossa meditação. Começando.
Vamos respirando fundo, lenta e calmamente, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, abrindo os olhos devagar. Isso, bem tranquilas. Vamos começar a leitura. Quem tem o PDF, o e-book, página 83. Quem tem o livro físico é a página 83. E quem vai acompanhar aqui é a página 79 do e-book. Esse e-book está no nosso canal do Telegram, onde a gente já apresenta o link do Zoom para assistir ao vivo aqui no domingo às 8 da noite. Quem tiver interesse, então deixa nos comentários do vídeo para a gente deixa enviar o link do Telegram para vocês estarem ao vivo com a gente. Então, Veronilda, começa, por favor. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, nós vamos começar onde está aqui as letras maiúsculas. Fica à vontade, abre seu microfone. Esta é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas, decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental, emocional, terrena, que cobria minha consciência espiritual, oculta na cabeça e na figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida, que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar a minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida, até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões eh, na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim também, este foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas e indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte
e mais poderosa conexão com o Pai, dentro de mim. Essa conexão era rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões entre as multidões e que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido, enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco, e eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela. Nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão Deus, do vazio, da não forma, do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com o seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidade para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que este trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas, além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhes a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal e o nível do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então, com mais clareza ainda, que havia sido enviado para
despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que essa elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida. Tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha, de onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava. O Pai surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo que os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrisse, e isso perdesse o poder e a força motriz no interior da minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão poídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Mas esta não é a verdade. Esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam essas coisas. Mais do que acreditam que o Pai é vida e amor, abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem, aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo que o Pai tem reservado para vocês. Se acreditarem no Pai amor, vocês julgam. Se acreditarem no Pai amor, vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas, precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdade, com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol.
cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina, que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade, de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece? O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença. Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa está curada? Tenho medo de que o pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim, pedindo que a cure, imediatamente me alegro, porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde, não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que remova a crença da doença do corpo do doente, e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida. Na parte afetada, restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Eu vou ler isso aqui de novo. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida. Na parte afetada, é uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar em duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês percebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem desta forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem, se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza, da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai. Se escutá-lo, confiar nele
e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que, quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estes estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai, que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai, e o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade, em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. É, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus, eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que estas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Obrigado, Veronida. Vou continuar aqui, tá? Mas é Tá. enorme potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolhem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai
que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos para colocar comida em abundância em suas despensas e roupas nos seus corpos e felicidade em sua boa vida para os seus filhos. Felicidade e uma boa vida para seus filhos. Todas essas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que, quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai, se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve essas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai para que eles paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês. Pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que essa crença judaica de sacrifício dos seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e a destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios, sentimentos e desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. E, por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e com sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados 100 de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurado são quando estão envolvidos em conflitos e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade.
Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque eles se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração. E estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver essa grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará sua fé. É aqui, onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar no céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva, verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que a lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para sua casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde, voltará e verá crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação de sementes, formação da semente, e um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pôde explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fomes e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos.
O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizavam em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, uma percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisava sofrer mais se escutassem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com seu eu, porque é que terão que se ocupar do eu, porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procede de todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês se perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser compreendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai Inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e o coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria do seu olho, deveriam retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado como junto com a sua esposa. Acreditam que é necessário exigir pagamento pelo mal que passam por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O pai ignora essa guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge delas em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar essa dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem acessar e lutar e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas de árvores de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam essa parábola, porque isso é muito importante para vocês. Não somente nos dias de hoje, mas também todos os dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos.
Mudem suas ações decorrente desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. E aqui a gente para por hoje, porque é muita coisa, mas até aqui a gente leu as palavras, a primeira parte da palestra, quase uma palestra aqui de Jesus, nesse primeiro momento. Lindo, lindo, e tudo isso que foi dito agora, a gente precisa reler para sentir esse Pai em nós, porque isso é uma grande parte da mensagem de todas as cartas de Cristo. O Pai está em nós sempre. E é a partir de Ele estar aqui em todas as coisas que tudo pode existir, e tudo pode ser, porque nada é se não tem o próprio divino embutido dentro. Somos divinos, somos Deus. Só que a gente está iludido, né? Não consegue enxergar, não consegue sentir, e por toda a cultura que nos foi dado de que o Pai está fora, a gente nunca conseguiu sentir que somos o próprio Pai aqui, na expressão do que somos, da forma que somos. E aí, isso é um grande exercício que a gente, na meditação, aquietando a mente, os pensamentos, porque o pensamento está conectado a tudo que a gente tem de crenças, quando a gente não pensa e medita nessa questão do silêncio, a busca do silêncio interior, e que aí é que está a conexão, é que a gente vai sentindo essa presença de Deus em nós. É devagar, é aos poucos, porque nós estamos num processo mental muito profundo de estar nesse mundo dessa forma, todo mundo, a massa mundial pensando nisso. Mas a gente tem que ir treinando, né? Exercitando, porque a gente entende quando lê, se emociona, é fortíssima essas passagens. Mas agora a gente precisa sentir. E assim, estamos juntos para isso, né? Um dá força ao outro e ali a gente permanecer naquela energia, nessa energia desse momento, né? O quanto que essa leitura foi magnífica, encheu o coração de alegria, fortaleceu. E eu estava bem conversando com o Veronildo esses dias. E era isso, Veronilda, que eu estava querendo te dizer, e você ficou lendo as mesmas partes. Eu falei, não, eu não sabia que Veronildo ia ler esse pedaço, porque eu nem sabia como ia ser hoje. E você leu exatamente o que eu estava querendo te dizer. Meu Deus, coisa mais linda. Eu percebi mesmo o que você lembrei, né? Que você disse que eu ia encontrar no livro, na próxima leitura. Era essa E parte foi que estava justamente a parte que eu li. É isso. Vamos ficar com essa reflexão, dormir muito felizes, né, abençoados com essa leitura, para que a gente se sinta mesmo, né, o Pai em nós. Agora nem é filho. Filho, ser filho agora é pouco. Agora nós somos a própria energia do Pai se manifestando. Olha só, né? Pois é, então vou deixar um abraço para todos que vão assistir depois, para a gente continuar na próxima semana. Boa noite a todos.